Bom dia a todos. Eu sou Rafael Albuquerque, sou hidrogeólogo e hidrogeoquímico na Water Services and Technologies. Agradeço a audiência e o interesse de todos. Mais um webinar que estamos apresentando. Hoje eu vou apresentar o estudo hidrogeológico na Serra da Moeda, que é aqui próximo a Belo Horizonte, que foi um trabalho que a gente desenvolveu aí ao longo de 2 anos de trabalhos intensos. Aqui é só uma localização rápida, para quem não conhece, aqui estamos em Belo Horizonte. O sinclinal da Moeda, se vocês conseguirem ver, é essa região aqui com uma topografia destacada. E a área foco do estudo, onde eu vou estar falando o tempo todo dessa apresentação, é especificamente nessa serra aqui, na Serra da Moeda, que na verdade é a aba oeste do sinclinal, nessa área aqui. Os objetivos específicos desse trabalho, primeiro é determinar os fatores que influenciam as variações temporais nas vazões das nascentes que existem nessa área e aprofundar o conhecimento quanto ao contexto hidrogeológico desse setor da Serra da Moeda. Na verdade, a contextualização aqui, como vocês viram, a gente está aqui entre 20 e 30 quilômetros de Belo Horizonte e existe uma expansão dessa área. Já existem algumas mineradoras em atividade, alguns empreendimentos novos entrando aqui. Então, a gente foi contratado para fazer um estudo para detalhar essa hidrogeologia aqui, enfim, começar a quantificar qual que é a disponibilidade hídrica subterrânea nessa área aqui. Só para dar uma outra contextualização, nessa apresentação especificamente, eu não vou entrar tanto em detalhe que se a nascente A ou a nascente B subiu ou desceu a vazão, mas eu vou aprofundar mesmo na questão de quais são os métodos e quais resultados a gente conseguiu obter, no que se refere à caracterização hidrogeológica dessa região. Então, só para demonstrar o que foi feito, como eu falei, foi um estudo de 2 anos. Numa primeira fase, ainda na segunda metade de 2016, a gente fez um levantamento de campo, onde a gente cadastrou dezenas de nascentes, poços de diferentes usuários, outros pontos de interesse, etc. Fizemos uma revisão da literatura existente em relação à geologia, hidrogeologia e outros aspectos dessa área, avaliamos dados de monitoramento de diferentes origens, E aí apresentamos um primeiro relatório técnico, e nesse relatório técnico a gente apresentou também recomendações de aspectos específicos que precisavam ser aprofundados naquele momento, para se ter um melhor conhecimento e melhor responder às questões que haviam sido colocadas para a gente. E aí, essas recomendações todas que a gente colocou foram acatadas íntegra. Então, na fase 2, nós basicamente executamos essas recomendações. Fizemos um monitoramento hidroquímico, fizemos um mapeamento geológico estrutural de detalhe nessa área, que foram 4 meses de campo, realizamos uma série de ensaios de bombeamento. Aí, de posse desses dados, nós fizemos uma revisão do modelo conceitual, que é onde a gente coloca no papel o nosso melhor entendimento do contexto hidrogeológico em função de todas essas informações. Fizemos o modelo numérico e apresentamos o relatório final. Basicamente, nós estamos aqui na sequência metasedimentária do Supergrupo Minas. Aqui seria o embasamento, o Complexo Bonfim. Aí nós temos diferentes unidades geológicas. A formação Cauê é uma unidade importantíssima do ponto de vista econômico e hidrogeológico, porque é um aquífero com vazões bem elevadas, Por exemplo, você tem diversos poços aí com vazão acima de 100 metros cúbicos por hora, por exemplo. Então, é um aquífero muito importante, ao mesmo tempo é onde ocorrem as principais reservas de minério de ferro aqui no quadrilátero ferrífero. A formação Gandarela é uma outra unidade hidrogeológica com vazões comparativamente menores, mas ainda assim é um aquífero importante. E a formação Batatal é um felito praticamente impermeável e que separa, compartimenta hidrogeologicamente o fluxo de água subterrânea na formação Cauê e Gandarela com o que acontece nessas unidades subjacentes, como o caso da formação Moeda. Então, não há conexão de fluxo, pelo menos não nessa área aqui da Serra da Moeda, da formação Cauê para a formação Moeda e vice-versa. E aqui eu coloquei algumas fotos que a gente tirou no campo, no topo da Serra da Moeda, para demonstrar que os contatos geológicos são bem marcantes na paisagem e na topografia, Então, obviamente, no início do trabalho, uma das atividades que a gente fez foi cadastrar, acho que
próximo de 40 nascentes nessa área, e associar cada uma dessas nascentes a uma unidade geológica específica. Ainda sobre contextualização geológica e hidrogeológica, um aspecto que já era bastante conhecido da hidrogeologia nessa área aqui, antes do nosso estudo, é que, como a formação Cauê é um aquífero importante, a formação Batata é uma barreira de fluxo, o que ocorre é que a água subterrânea ela flui pela formação Cauê, ela eventualmente vai encontrar a formação Batatal, onde ela não consegue passar. Como não consegue passar, a água vem para a superfície e forma nascentes. Então, existem uma série de nascentes ao longo desse contato Cauê-Batatal. O que, entretanto, nos chamou a atenção, até no primeiro momento uma análise bem simples, é que quando a gente plota no mapa, aqui são apenas as nascentes que estão associadas a esse contato, tá? A gente vê que o espaçamento entre elas não é uniforme. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 nascentes bem próximas umas às outras, depois 1,5 km sem nascente, aí depois uma outra, daí 3 km sem nascente, daí uma outra nascente, daí 1 km, daí um trecho bem longo sem nascente, né? Então, o que a gente verificou é o seguinte: se esse contato é o único fator controlando a ocorrência dessas nascentes, por que ao longo de longos trechos da serra a gente não vê a ocorrência de nascentes? E isso nos colocou a questão de se eventualmente existiam controles estruturais adicionais ao contato que justificaria a ocorrência dessas nascentes. Então, por isso que a gente fez um mapeamento geológico estrutural de detalhe aqui, até com o apoio de uma equipe de geólogos estruturalistas. Eu faço até questão de citar o Jonas Costa, e eles nos apoiaram nessa parte de mapeamento geológico estrutural. Eu não vou entrar em detalhes de como que o mapeamento foi feito, né, mas já passando para as conclusões desse mapeamento geológico estrutural, o que a gente verificou, no fim das contas, é que essas nascentes, além de estarem no contato, elas ocorrem num ambiente estrutural muito específico, porque ao longo da evolução estrutural aqui do quadrilátero, né, houve um determinado evento que formou essas pequenas dobras aqui no topo da serra. E isso é bem destacado na paisagem, porque quando a gente caminha lá, a gente vê anfiteatro. Internamente, essas dobras formaram algumas fraturas em função do alívio, né, do movimento, e essas fraturas são abertas e elas conduzem, de forma localizada, elas modificam o fluxo da água subterrânea aqui, então capturam a água que vem ao longo da formação Cauê, elas mudam de direção e vão nascer aqui exatamente no contato. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de um aspecto, né, que a gente verifica em campo, que depois vai entrar no nosso modelo geológico conceitual. E esse tipo de entendimento é importantíssimo, por exemplo, lá na frente, quando a gente vai fazer o modelo numérico. Aqui é só uma foto de campo que mostra um desses anfiteatros, vocês veem que é bem demarcado na paisagem. A gente vê aqui o deslocamento da estratigrafia, né? Aqui é a formação Cauê, e aqui embaixo, onde tem essas árvores aqui, é onde ocorre a nascente, perfeitamente alinhado com essa estrutura. Ainda um pouco sobre o que a gente encontrou com o mapeamento geológico. Anteriormente, no mapas geológicos existentes dessa área, a formação Cauê era colocada como uma única unidade, e o que a gente verificou que existe, na verdade, uma variação em escala mapeável da mineralogia da formação Cauê. Eu acho que eu não mencionei que a formação Cauê é um itaberito, né? Ou seja, uma formação ferrífera bandada. No lado leste da serra, nós temos um itaberito que a gente chama de silicoso, e no lado oeste da serra, ela começa a ter essa composição mais anfibolítica, né? E essa composição mais anfibolítica, ela influencia um pouco na condutividade hidráulica, ou seja, essas unidades do lado oeste, elas têm uma condutividade hidráulica um pouco menor. O que é interessante é que quando a gente plota os dados hidroquímicos, né, e compara com essas subunidades, há uma separação bem marcante. Aqui o resultado de uma campanha específica. Eu vou detalhar isso mais adiante, mas é um resultado bem interessante, onde a gente conseguiu cruzar aquilo que a gente encontrou com a hidrogeoquímica com o mapeamento geológico estrutural. Aqui uma foto de campos, aqui é uma escavação que a gente encontrou lá, e você percebe que até o aspecto visual das duas litologias é bem destacado.
Então, a gente conseguiu mapear isso aí com detalhe nesse estudo. Um outro aspecto que a gente também mapeou é que essas unidades, né, a Serra da Moeda, ela tem uma orientação próxima de norte-sul, talvez noroeste-sudeste, e em alguns pontos da serra existem diques que seccionam, né, cortando essa estratigrafia, né, que são diques que foram formados posteriormente. E esses diques, isso já é amplamente conhecido, eles possuem condutividade hidráulica baixíssima. Então, uma das dúvidas que a gente tinha antes do estudo era qual eram os limites do compartimento hidrogeológico foco do nosso estudo, os limites norte-sul, né? E aqui, por exemplo, a gente conseguiu mapear alguns diques que não apareciam anteriormente nos mapas geológicos e que, do ponto de vista objetivo, é muito importante porque eles separam a mina Várzea do Lopes, que tem aqui, do compartimento hidrogeológico foco, que indica que o bombeamento que ocorre aqui na mina não vai afetar essa região aqui mais para norte e vice-versa. Então, essa é uma informação importante também. Um outro trabalho de campo que a gente fez em detalhe foram os ensaios de bombeamento. E aí a gente estava querendo entender, primeiros poços assim, de maior vazão que foram instalados nessa área, que tipo de cone que eles formam, né? Isso eventualmente poderia impactar alguma nascente, ou um poço impactar o outro poço, etc. E, obviamente, a gente também utilizou os resultados do ensaio de bombeamento para estabelecer os parâmetros hidrodinâmicos do aquífero e, posteriormente, utilizar esses resultados no modelo numérico de fluxo. Nós fizemos 4 ensaios, um com cada um desses poços aqui. Nós fizemos ensaios de 72 horas, ou seja, 3 dias ininterrupto, porque a gente sabia que a formação Cauê ela possui um armazenamento muito elevado, né? Isso já está na literatura, então a gente entendeu que precisava de um ensaio de bombeamento mais longo, e também porque a gente queria causar um estresse no aquífero que era muito superior o que a atividade desses poços geralmente causa. Então, esses poços, pelo menos na época, eles operavam alguma coisa da ordem de 8 horas por dia. A gente pensou, não, vamos causar um estresse muito maior, vamos para 62 horas, né? E vazões bem significativas. Esses 2 poços aqui estão na formação Cauê, o contato com a formação Gandarela está aqui ao longo da rodovia, e esse outro poço aqui está na formação Gandarela, então. Os 3 primeiros ensaios, a gente bombeou cada um desses 3 poços isoladamente e observou nos demais poços e piezômetros que existem no entorno, inclusive um monitoramento de vazão das nascentes próximas. E no 4º ensaio, a gente bombeou todos os poços ao mesmo tempo, numa vazão somada de 350 metros cúbicos por hora. Nos piezômetros e nos poços de bombeamento que estavam desligados durante um determinado ensaio, nós instalamos esses divers, que são esses sensores que a gente utiliza para monitoramento automatizado. Programamos eles para tomar uma leitura a cada minuto, né? Então, um dado extremamente detalhado. Ao final dos ensaios, nós baixamos essas informações dos divers e analisamos os dados, né? Então, você percebe que uma leitura a cada minuto em diversos pontos, assim, se fosse feito de forma manual, isso seria impossível. Então, aí é um aspecto onde a gente coloca a tecnologia e os equipamentos ao nosso favor. Monitoramento de vazões nas nascentes próximas, esse aí não teve jeito, teve que ser manual, em função do acesso da topografia. E aí os poços já tinham hidrômetros, a gente monitorou as vazões nos hidrômetros dos poços. Aqui um exemplo, não vou ficar repetindo o resultado de todos os 4 ensaios, estou pegando de um deles só como exemplo. Então, esse é um ensaio onde bombeou-se 167 metros cúbicos por hora ao longo de 72 horas. Então, um mapeamento interessante que a gente fez foi verificar quais foram os poços de observação que responderam e não responderam a esse ensaio, né? Depois, ao final de 72 horas, 2 poços apresentaram resposta ao bombeamento e os outros não apresentaram variação alguma, né? E aqui uma variação centimétrica o sensor consegue captar. E também monitoramos as nascentes do entorno, né? E verificamos também que essa influência não chegou a nenhuma nascente. Então, obviamente, o cone de interferência desses poços ele é bem restrito aqui.
Uma outra análise interessante que a gente fez foi a seguinte: especificamente em relação ao ensaio do Poço 1, vocês percebam que esse poço está a 200 metros, mais ou menos para norte, em relação a esse Poço 2, e equidistante, ou seja, a 200 metros desse piezômetro 3, entretanto, em direções diferentes. E você note que ao final das 72 horas, o rebaixamento total nesse Poço 2 foi de 1,4 metros. E a mesma distância, entretanto, né, indo para oeste, o rebaixamento aqui no piezômetro 3 foi de apenas 35 centímetros. Então, isso nos permitiu estimar que o rebaixamento ele é bem mais pronunciado na direção norte-sul do que na direção leste-oeste, mais ou menos numa relação 4:1, né? Basicamente dividindo esse valor por esse valor. Então, isso aqui é muito importante, né, Naldo, a gente entender potencial impacto em nascentes ou um eventual outro ponto de captação vizinho, etc., né, para a gente entender que esses cones eles tenderão a ter esse formato elíptico aqui. Aí você vai perguntar, mas por que que isso acontece? E aí que é interessante, novamente, a gente cruzando o resultado de um tipo de levantamento com o outro. Se a gente verificar aqui o que que de certa forma gera um pouco conhecido, o nosso mapeamento geológico detalhou, a estratigrafia mergulha aproximadamente a 60 graus com a orientação próxima de norte-sul, né, acompanhando a serra. Isso a gente verifica tanto numa escala mais macro, né, dos contatos entre as diferentes unidades, mas também internamente nas diferentes camadas da formação Cauê, né? Isso aqui é um trabalho de mestrado de uma mina próxima, esse aqui é o resultado do nosso mapeamento, isso aqui é vendo em campo, né? Você vê essas camadas aqui, e também numa camada menor, pegando uma amostra de tabirito, você vê essas camadas aqui. Então, o que acontece? Por que que aquele cone tem esse formato elipsoide, né? Quando o poço bombeia, ele vai bem mais facilmente puxar a água ao longo de uma determinada camada do que cruzando essa camada, do que cruzando a estratigrafia. Logo, esta anisotropia. Então, o aquífero da formação Cauê possui uma forte anisotropia. Essa foi uma outra conclusão importante. E isso, como vocês vão ver, a gente inseriu essa anisotropia no modelo numérico de fluxo em FIFLOW. Um outro aspecto que a gente também avaliou foi de pegar cada curva de cada um dos 4 ensaios e jogar no software Aquifer Test para análise. Isso significa o seguinte: se a gente tinha 7 poços de observação em cada ensaio, apesar de que nem todos os poços foram rebaixados, então tem que considerar só os poços que sofreram rebaixamento. Mas vamos colocar aí na média, cada ensaio gerou um rebaixamento entre 2 a 3 poços, a gente ficou aí com umas 12 ou 15 curvas de rebaixamento e mais 12 ou 15 curvas de recuperação. Então, 30 curvas para você avaliar e achar os parâmetros hidrodinâmicos. Então, isso aqui mostra a importância de se realizar esses ensaios de bombeamento com múltiplos postos de observação para você conseguir obter dados de parâmetros hidrodinâmicos bem robustos. E aqui, eu não vou ficar mostrando as curvas uma por uma, isso aqui seria bem longo, existe todo um capítulo do relatório sobre isso, mas basicamente o que a gente faz é a análise da derivada da curva, até para ver pelo tipo de formato de curva, que tipo de aquífero ele é. Então, por exemplo, a gente viu que nessa área especificamente o aquífero Cauê se comporta como um aquífero livre, e o Gandarela especificamente aqui, ele é um aquífero confinado. De forma geral, ele não é um aquífero confinado, mas nos testemunhos de sondagem, nessa área específica, existe uma camada de argila sobre o aquífero, e isso a gente conseguiu determinar com essa análise das curvas. E também valores, né, numéricos para a condutividade hidráulica e armazenamento, que no caso da formação Cauê, a condutividade hidráulica ela é da ordem de uma ordem de magnitude e meia acima do aquífero Gandarela. Um outro aspecto que a gente analisou, isso aqui foi somente na primeira fase, na primeira campanha que a gente fez, foi a análise de isótopos, né? Aqui eu estou apresentando oxigênio 18 e deutério, as diferentes cores para diferentes unidades hidroestratigráficas. E o que foi que a gente viu? Bom, primeiro a gente coletou uma série de amostras de poços e nascentes,
ou seja, água subterrânea, e uma amostra única da Lagoa dos Ingleses. E você vê algo que é bastante descrito na literatura sobre oxigênio 18 deutério, que a Lagoa dos Ingleses, na verdade isso aí é algo até um pouco óbvio, ela está sofrendo evaporação, e por isso que ela está desviando dessa forma da linha meteórica global. Existe esse ponto diferente aqui. Quando a gente dá um zoom nessa parte do gráfico, a gente vê algo muito interessante, que os pontos do aquífero Cauê, eles plotam de forma agrupada aqui, até um pouco acima da linha meteórica global, e esses pontos aqui, ó, que pegam um pouquinho da formação Gandarella, mas pega as outras unidades, eles plotam ao longo da linha meteórica global. E o interessante é que alguns pontos da formação Gandarella, né, que são pontos assim, de nascentes bem marcantes da formação Gandarella, e esse aqui é aquele poço onde a gente fez o ensaio, eles plotam junto desse grupo aqui. Então, isso nos mostrou duas coisas bem interessantes. Uma, o sistema do aquífero Cauê, ele é um sistema de fluxo completamente distinto das outras unidades, que pelo nosso entendimento é um sistema de fluxo bem mais recente. Chove, aquela água infiltra ali por alguma fratura de um quartzito, alguma coisa ali, e num tempo relativamente curto ela vai aflorar numa pequena nascente, alguma coisa assim. E na formação Cauê, a gente está falando de um fluxo, um tempo de residência bem mais longo. E o outro ponto é que, como existem alguns pontos da formação Gandarella que se agrupam aqui, isso para a gente demonstra que o fluxo entre a formação Cauê e a formação Gandarella é interconectado. Então, na hora da gente avaliar a disponibilidade hídrica subterrânea dessa área, a gente tem que considerar os dois aquíferos como um único sistema aquífero, com fluxo interconectado, porém, com propriedades hidrodinâmicas distintas entre si. Formação Gandarella, condutividade hidráulica um pouquinho menor, porém conectado. Um outro ponto que a gente analisou foi a parte hidroquímica, né? E aí aqui a gente fez uma série de campanhas, foram 6 campanhas em 28 pontos, coletamos o total de 174 amostras e coletamos muitas duplicatas, 21% de duplicata, até mais do que normalmente é feito. E como a gente conseguiu coletar uma base de dados bem extensa, a gente também aproveitou para fazer uma análise de controle de qualidade bastante detalhada. Isso aqui é um aspecto que muitas vezes não é dado a devida atenção, mas eu acho que é importante, porque quando você coleta e recebe um dado hidroquímico, é tão importante quanto você dizer, olha, a concentração disso aqui é tanto, é você dizer qual que é a confiabilidade que eu tenho em relação a esse resultado. Então, por exemplo, aqui, o que a gente fez? A gente utilizou o balanço iônico, verificamos a análise de duplicatas e também fizemos uma análise da precisão dos resultados, né, utilizando aquela barra de erro, utilizando esse método aqui, que na verdade é utilizado normalmente em geoquímica de exploração, litogeoquímica, a gente trouxe para hidrogeoquímico fazendo essa análise aqui. Então aqui, por exemplo, uma forma de analisar isso, onde a gente coloca a soma de cátions e a soma de ânions, é uma outra forma gráfica de você analisar o balanço iônico. Existe uma orientação, se tolerar amostras dentro desse intervalo aqui, né? O esperado seria todo mundo dentro dessa linha, mas isso seria, digamos assim, um resultado perfeito, sempre algum grau de erro ocorre, e você vê que alguns pontos estão fora desse intervalo. Então, por exemplo, nesse nosso estudo, esses poucos pontos que estão fora do intervalo, a gente não utilizou nas nossas análises interpretativas. Nós, de certa forma, descartamos esses resultados aqui e trabalhamos com esses outros resultados aqui. O que foi que isso nos mostrou? Né? Eu estou aqui mostrando um gráfico que eu acho que é o mais ilustrativo de todos. Vocês se lembram que no nosso mapeamento geológico estrutural, a gente conseguiu dividir a formação Cauê em 2 subunidades, né, anfibolítica e silicosa. Aqui a gente tentou verificar se essa divisão aparecia na hidroquímica. Então, o que foi que a gente fez? Aqui, primeiro, todas as unidades em milimole por litro. Por que em milimole por litro? Porque quando a gente quer testar se uma determinada reação está ocorrendo, né? E no caso eu estou querendo testar o quê? Se quando a água ela entra em contato com o tabrito anfibolítico, ela vai sofrer uma reação específica com a mineralogia naquela unidade e mudar seguindo um determinado padrão, certo? Se eu estou querendo testar isso,
Então, o que a gente tem que fazer? Escrever a estequiometria de reação daquele processo que a gente imagina que estaria acontecendo, e no caso aqui seria a dissolução da dolomita, que é um mineral que ocorre em baixíssima concentração, porém ele ocorre nesse tabrito anfibolítico, enquanto o tabrito silicoso ele teria a ausência de dolomita, e aí a questão da circulação do CO2, quando percola, mais água, isso vai gerar bicarbonato, cálcio e magnésio em solução, só que ele não vai gerar bicarbonato, cálcio e magnésio em solução de forma aleatória, ele vai gerar seguindo um padrão muito específico, que para cada mole de dolomita que a gente dissolve por meio desse mecanismo, ele deveria nos gerar 4 moles de bicarbonato, 1 mole de cálcio, 1 mole de magnésio, ou se eu estou plotando cálcio mais magnésio no eixo Y, né, para incluir os 3 parâmetros, ele deveria me dar uma relação 2 moles de cálcio mais magnésio para 4 moles de bicarbonato, ou uma relação 2 para 1, 2 bicarbonato para 1 cálcio mais magnésio. Então, é assim que a gente testa. Então, você coloca um gráfico com escalas ou igual, ou uma que seja 2 vezes a outra, né? A gente colocou aqui uma linha representando 1 para 1, para referência, e uma linha representando a relação 2 para 1, que seria a representação dessa estequiometria aqui. E você vê que nas diferentes campanhas, né, independentes sazonalidades, as amostras plotam muito próximas dessa relação 2 para 1, certo? E, de novo, isso aqui não acontece por acaso em hidrogeoquímica. Quando você vê esse tipo de relação, geralmente existe um motivo muito específico para se fazer isso. E aí só um outro parênteses. E a gente consegue qualificar a análise melhor. A gente não está só falando, olha, esse ponto aqui tem mais cálcio do que aquele. Sim, mas por quê? Quais são as reações? O que está acontecendo? Então, nesse caso aqui, a gente consegue utilizar a hidrogeoquímica para ver se a água ela tem origem no anfibolítico ou no silicoso e, eventualmente, num cenário, vamos supor, um cenário hipotético futuro em que você tem muito bombeamento e você está preocupado se o bombeamento de um lado da serra está impactando o outro lado da serra, você pode, eventualmente, utilizar a hidrogeoquímica para ver se houve uma eventual inversão de fluxo, alguma coisa assim, que não é o caso aqui no cenário, no momento que a gente estudou, onde essas duas unidades, do ponto de vista hidrogeoquímicos, elas estão bem separadas, e isso, por sua vez, casa com aquele nosso resultado do ensaio de bombeamento, que demonstrou a área de rebaixamento dos poços bastante restrita, né, às imediações daquele poço lá, e não passava para o outro lado da serra. Então, antes do modelo numérico de fluxo em si, para um modelo numérico ser confiável, né, para ele ter ser um modelo numérico de qualidade, antes de tudo você precisa ter um bom trabalho de campo e bons dados de monitoramento, né? Então você perceba que a gente só foi mexer com o modelo numérico aqui depois que a gente já tinha, sei lá, mais de 1 ano e meio de trabalho nessa área aqui. A gente desenvolveu um modelo geológico em 3 dimensões, utilizando o software Leapfrog, e basicamente esse software ele tem a representação tridimensional do nosso mapeamento geológico estrutural, ou seja, o mapa geológico estrutural está em 2D, a gente representou isso aqui em 3D, e a gente considerou isso em função do mapeamento de superfície, as medidas estruturais e as seções geológicas, né? Então, uma vez que isso aqui está produzido, o Frog ele tem uma função de exportar isso aqui para dentro do FeeFlow ou do ModFlow. No caso aqui, a gente utilizou o FeeFlow, né? Você gera a malha do FeeFlow e exporta isso para dentro. Então, essa é uma funcionalidade que apareceu alguns anos atrás, o Leapfrog, tem um outro software que faz isso também, e permite a gente representar hoje no modelo numérico de fluxo a geologia de detalhe que foi mapeada, ou eventualmente, por exemplo, se for uma área de mineração, você pode pegar o modelo de blocos, né, para a determinação da cava ali, da mina, e representar isso no FeeFlow, etc. O FeeFlow, a gente fez um modelo de 12 camadas, a maior discretização dos nós no entorno daquela área dos poços, para a gente conseguir representar com mais detalhe a operação desses poços aqui. Colocamos algumas condições de contorno, a recarga, as nascentes e as drenagens, tá? A lagoa, que pegou a área do modelo pegou uma parte da Lagoa dos Ingleses, os poços dos diferentes usuários que a gente cadastrou nessa área, e o limite norte-sul foi baseado nos diques, né? Então existe um dique mapeado aqui
existe um outro dique mapeado aqui, a gente fechou o modelo no norte-sul. E aquelas fraturas que a gente mapeou, né, com a equipe de geologia estrutural, a gente inseriu no FreeFlow como feição discreta. Então, isso é muito interessante, que hoje em dia você consegue colocar fratura, por exemplo, área cárstica, no caso aqui você consegue colocar cavidades, etc. E tal, né? E, obviamente, a gente detalhou bem esse contato do Cauê Gandarella, porque a gente sabe que isso aqui é importante para a representação do fluxo subterrâneo. Um outro aspecto importantíssimo foi esse aqui, a questão da representação da anisotropia no modelo do FreeFlow, porque, assim, tradicionalmente, em modelagem numérica de fluxo, quando você vai inserir a condutividade hidráulica, né, no modelo tridimensional, você pode assinalar um valor do K, né, condutividade hidráulica K no eixo X, uma no eixo Y e uma no eixo Z. E tradicionalmente você ficava preso àquelas coordenadas X, Y, Z. E aqui, no caso, por exemplo, a minha anisotropia, ela não está coincidindo com o sistema cartesiano. A Serra da Moeda, ela tem uma orientação que não está perfeitamente norte-sul, e o mergulho é a 60 graus, não é a 90 graus. No FreeFlow, você tem a funcionalidade de mudar a orientação do seu KX, KY, KZ, que aí ele muda a nomenclatura para K1, K2, K3, e assinalar diferentes condutividades hidráulicas aqui. Então, foi isso que a gente fez. A gente colocou o K1 ao longo do acamamento, que seria ao longo do mergulho aqui, o K2 seria ao longo da serra, e o K3 é perpendicular ao acamamento. E aqui eu só posso relatar, não tem uma imagem para mostrar, mas no momento que a gente conseguiu orientar isso aqui certinho do jeito que a gente tinha visto no nosso mapeamento geológico, a calibração do modelo ficou excelente. Antes da gente corrigir isso aqui, não fechava. Então pode parecer um pequenino detalhe, mas foi um aspecto importantíssimo nesse trabalho. A calibração, resultado da calibração, a gente calibrou utilizando diferentes critérios, né? Primeiro, em relação ao nível d'água, medindo naqueles poços que eu mostrei na figura. Você vê que conseguiu uma calibração muito boa, e, de novo, isso aqui a gente só conseguiu encaixar depois de representar a anisotropia. Nós também calibramos as vazões das nascentes, utilizando 2 critérios diferentes, também teve um encaixe muito bom. Essa nascente aqui ficou fora, mas a gente sabe o porquê disso ter acontecido, é que o ponto de monitoramento dela, né, a empresa de saneamento local que monitora essa nascente, eles monitoram essa nascente num determinado ponto, mas a gente sabe que ao longo da drenagem ajusante continua correndo a descarga, né, de água subterrânea para a superfície. Então, o que o modelo está nos falando é a vazão de descarga aí, ela é maior do que o seu monitoramento está dizendo. E é verdade. Então, a gente aceitou isso aqui, e aqui, de novo, a importância de se ter os pontos mapeados em campo antes de fazer o modelo numérico de fluxo. Se a gente não tivesse ido a campo e visitado todas essas nascentes algumas vezes, a gente não saberia disso, e a gente teria ficado maluco tentando encaixar esse ponto aqui. Como a gente fez a verificação de campo, a gente sabia desde o início que isso aqui iria acontecer, e isso está descrito e justificado no nosso relatório com bastante detalhe. Mas quando a gente gera um modelo numérico, a gente não precisa só buscar aquela curva de calibração perfeita, etc. e tal. A gente tem que ver se o modelo gerado faz sentido, né? Se conceitualmente ele faz sentido. Então, teve um outro aspecto da nossa calibração que foi isso, onde a gente colocou o nosso modelo conceitual aqui, as linhas equipotenciais que a gente desenhou à mão, entre aspas, né, utilizando o ArcGIS aqui, tanto em planta quanto em seção, e nós comparamos isso com o modelo numérico de fluxo, né, com as equipotenciais geradas, tanto em planta quanto em seção, pelo modelo numérico. E você vê que teve um encaixe muito bom. De novo, é possível você gerar um modelo que tem essa curva perfeita aqui, e que conceitualmente ele não faz nenhum sentido, né? E aí quando você vai fazer simulações, ele dá um resultado que não significa nada. Então é sempre importante também, de novo, fazer essa comparação entre o numérico e o conceitual. E aqui a gente fez também a calibração em regime transitório, né? Aqui eu peguei 2 nascentes como exemplo, aqui a gente tem o dado simulado e o dado observado. Um comentário importantíssimo,
para quem está mexendo com modelo numérico e vai calibrar em regime transitório, é você escolher qual que é o tempo zero da sua simulação, da sua calibração em regime transitório. Porque aqui, nesse caso, eu tinha dados de observação a partir de 2015. Aí o cara podia pensar, bom, se o meu dado começa em 2015, eu vou começar a minha calibração em transitório em 2015. Só que, em 2015, a gente estava passando no meio desses anos seguidos de baixa precipitação, que ocorreu aqui no Sudeste, consequentemente no quadrilátero ferrífero. E todas as vazões de todas as nascentes estavam em viés de baixa. Então, se uma determinada vazão ou um determinado nível d'água está com tendência descendente ou ascendente, ela não está em regime estacionário. Então, se eu começasse a calibração aqui, eu não ia conseguir esse encaixe. Então, eu voltei lá atrás, desde uma época em que a precipitação estava mais ou menos próximo da média, um período que a precipitação ficou mais ou menos próximo da média, e fiz a calibração aqui. Então, ele mostra alguma sequência de anos com precipitação acima da média que a gente teve, se eu não me engano, entre 2006, 2007 até 2012, e de 2012 para frente a gente teve esses anos seguidos de baixa precipitação, né? Tivemos essa questão da crise hídrica no Sudeste, e o modelo simula essa perda de vazão, essa diminuição de vazão nessas nascentes até encaixar nos dados observados. Depois, com isso, obviamente, a gente tinha algumas perguntas bem específicas para responder, que são dos pormenores do trabalho. Uma vez com o modelo montado, a gente fez algumas simulações para responder questões específicas e tal. Como conclusão, de novo, essa apresentação é para mostrar os métodos que a gente utilizou e o que a gente conseguiu extrair deles. Então, algumas conclusões que são específicas para esse trabalho, mas eu acho que vale de forma geral para estudos hidrogeológicos como um todo. Primeiro, o modelo numérico de fluxo deve estar devidamente embasado por dados de campos de distintas naturezas. Vazão, nível d'água, hidroquímica, mapeamento geológico estrutural, estágio de bombeamento, etc. e tal, e também pelo modelo hidrogeológico, eventualmente, se você for simular transporte e reação química, o modelo hidrogeoquímico conceitual. Ou seja, essa figura bonita aqui, ela não é uma mágica, assim, a gente só chega nisso aqui se a gente tiver dados de campo e um entendimento conceitual de boa qualidade, né? É recomendável utilizar ferramentas que facilitam a coleta e interpretação de dados. Então, por exemplo, a questão dos divers, que foi, enfim, se a gente não tivesse eles, a qualidade dos ensaios, enfim, a gente não teria os dados de mesma qualidade. Isso realmente foi um ponto importantíssimo do trabalho. Também é importante ter diferentes ferramentas de modelagem numérica à disposição. Aqui, no caso, a gente tinha a liberdade de escolher entre usar o FreeFlow e o ModFlow. A gente acabou utilizando o FreeFlow por causa de algumas especificidades que eu demonstrei, mas a gente também, obviamente, utiliza o ModFlow bastante. E, de novo, é fundamental escolher adequadamente o período de calibração dos regimes estacionários e transitórios, né? Aquilo que eu falei. E aí eu deixo aqui o meu contato, fico à disposição para perguntas. E obrigado pela atenção.